Pessoal, bom dia, boa noite. Continuando os nossos estudos aí, vimos na aula passada a mutabilidade, né, as regras de mutabilidade, as alhas, né, que pode acontecer nos contratos administrativos. A rescisão dos contratos administrativos também nós vimos. E agora a gente vai se propor a estudar os contratos administrativos em específico, os contratos administrativos em espécie, começando com contrato de concessão e permissão de serviço público, tá? Contrato de concessão e permissão de serviço público, nós vamos analisar as características dos contratos da Lei 8987 de 95, que é a concessão, que trata da concessão e permissão de serviço público, tá? São basicamente 11 características que a gente vai passar para vocês agora. Olha só, primeira característica dos contratos de concessão e permissão de serviço público é que os serviços desses, né, são de titularidade do Estado. Então, o Estado, União, Estado, Município, Distrito Federal, serviços que podem ser executados mediante concessão, mediante a entrega da execução desses serviços para determinados agentes econômicos, por exemplo, né? Então, aí nesse caso, a titularidade é do Estado. O Estado continua sendo titular. Quem que é o Estado? É o poder concedente. O próprio artigo 2º, inciso 1º da Lei 8987 de 95 diz que é poder concedente, ele traz uma lista de conceitos, né? Essa lei, lá no artigo 2º, ela é bem explicável, porque não são conceitos que vêm da doutrina, o próprio conceito está lá na lei, né? A União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, em cuja competência se encontra o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão. Então, a titularidade é do Estado. Qual que é a relação jurídica aqui? É uma relação jurídica que a gente pode dizer a três, vamos dizer assim. O Estado, União, Estado, Município, Distrito Federal, contrata uma empresa, tá? Uma empresa que a gente vai chamar de concessionária, que por sua vez presta um serviço para o usuário, que por sua vez o usuário paga, retribui através de tarifa, Então, a titularidade desse serviço é do Estado, porque o Estado está representando aí, no caso, né, os interesses de coletividade. Essa que é a ideia. Quem executa o serviço é justamente essas empresas que ganharam, que são vencedoras da licitação. Elas que põem a mão na massa, vamos dizer assim, elas que executam aqueles serviços que o titular continua sendo o Estado, tá? Então, uma segunda característica, ela vem justamente, ela advém, ela é resultado, né? Ela é consequência da primeira, né, de titularidade do Estado. Então, o poder concedente, aquele que eu falei para vocês, União, Estado, Município, Distrito Federal, é que transfere a execução, mas continua sendo o titular do serviço. Bom, por ele ser o titular do serviço, o Estado pode dispor do serviço em conformidade com o interesse público, tá? Empresa, não dá mais. Não dá mais para você continuar a executar o serviço. Beleza, tchau. Claro que vai indenizar depois, mas ele que é o titular. Quem é o titular pode dispor do serviço, né, da melhor forma, justamente a atender o interesse público. Essa que é a ideia. Tal prerrogativas, por ele ser titular, né, confere ao Estado. Estado aqui tá como sinônimo de União, Estados, membros, municípios e Distrito Federal, tá? Então, confere ao Estado a possibilidade de alterar as cláusulas regulamentares ou rescindir o contrato por motivo de interesse público. Pronto. Ele que é o titular? Então, ele pode dispor para o contrato, né, e estabelecer as regras do contrato da melhor forma para o interesse público. Essa que é a ideia. Então, tal prerrogativa confere a ele a possibilidade de alterar as cláusulas regulamentares ou rescindir o contrato por motivo de interesse público, tá? Na próxima característica é que esses contratos, pessoal, eles precisam ser feitos por licitação. Então, quando União, Estado, Município, Distrito Federal contratam determinada empresa, ou uma empresa, ou um consórcio de empresas, ele vai ter que fazer através de licitação, né? Que está lá no artigo 75 da Constituição Federal, que está combinado com o artigo 2º, inciso 2 da Lei 8987 de 95. Da leitura
do artigo 175 da Carta da República, nós tiramos o seguinte, ó: incumbe ao poder público na forma da lei, qual lei? 8987 de 95, no caso, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. A prestação de serviços públicos. Quer dizer, que era ele Estado, mas o Estado pode transferir essa incumbência e essa execução para quem? Para determinada empresa, tá? E o próprio artigo 2º da lei, que falava a Constituição Federal, ó, da lei 8987 de 95, que diz assim, ó: concessão de serviço público, a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente, União, Estado, município ou Distrito Federal, deve ser mediante licitação na modalidade de concorrência a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstrem aí capacidade para o seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. Olha só que interessante. Por pessoa jurídica, está falando uma só, ou um consórcio de empresas. Se consórcio de empresas, são várias empresas que no momento que eles se colocam a participar do certame da licitação, eles passam a ter maior possibilidade para ganhar a licitação. Então vamos imaginar a Viapar, né? A Viapar é um consórcio de empresas. Nesse consórcio de empresas, uma empresa fica responsável para fazer toda a administração, a outra empresa fica responsável para fazer o recapeamento asfáltico, a outra empresa fica responsável para dar justamente um apoio de saúde lá, você para no posto da Viapar, você toma água, você mede a pressão, etc., posto médico. Uma outra empresa fica responsável para fazer pintar as faixas, né, os luminosos da terceira faixa, né? Ou seja, são várias empresas com as suas especificidades que se unem para que no momento da licitação elas possam ter uma maior expectativa para ganhar a licitação do que aquela empresa que vai sozinha. Por isso que é justamente um consórcio de empresas que demonstre capacidade para o seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. Outra questão é a concessionária executa o serviço em seu próprio nome. Concessionária deve executar o serviço em seu próprio nome. Essa que é a ideia. Porque quando você tem aqui, ele deixou bem claro, desempenha por sua conta e risco. Artigo 2º, inciso 2. Desempenho, a concessionária vai desempenhar por sua conta e risco e por prazo determinado. Por sua conta e risco significa dizer, qualquer tipo de responsabilidade que tiver vai justamente ser em nome da concessionária. Quem vai pagar o pacto, quem vai pagar o prejuízo, daqui a pouquinho a gente vai ver no item 7 ou 6, nós vamos falar um pouquinho da ideia da responsabilidade, né, por parte, se o Estado não é responsável também, se ele não vai ser solidário, né, se ele não vai ser corresponsável pelos atos praticados. A regra é que essa formatação de contrato, os riscos do serviço, tá, justamente correm por conta dessa empresa que ganhou a licitação e está executando o serviço em nome do Estado, tá? Ela corre justamente os riscos normais do empreendimento. A concessionária faz jus ao recebimento da remuneração e também, no caso, se houver, né, determinadas situações que deva ser restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro, tá? Que é justamente aquela relação, né? É aquele binômio entre aquilo que a concessionária está realizando, está fazendo, está prestando e ao mesmo tempo aquilo que ela está recebendo. Essa equação tem que estar justamente equilibrada no começo, no meio e no fim do contrato administrativo. Então, nesse caso aqui, pode ser que toda a execução do serviço corra por conta da própria concessionária, mas em havendo aquilo que a gente viu em cláusulas exorbitantes, na mutabilidade, é necessário que o Estado, né, seja justamente responsável para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. Falando de equilíbrio econômico-financeiro, a gente fala dessa coisinha aqui, que chama tarifa. A gente fala de tarifa. Tarifa é aquela fixada no contrato. A tarifa está lá no artigo 9º e no artigo 23, inciso 4º, ambos da lei 8987 de 95. Tarifa
ela tem a ver com o equilíbrio econômico-financeiro. Por quê? Ela precisa ser justamente já apontada no edital e no contrato. A tarifa, né? Você tem lá na lei a chamada política tarifária para fixação de tarifas mais acessíveis, né? Acessíveis a usuários, mais acessíveis ao usuário. Ou seja, essas tarifas já constam no edital. Essas tarifas, elas já constam justamente lá no contrato, que é a forma de você restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. Essa que é a ideia. Então, existe aí uma programação de reajuste nas tarifas, tá? Que é o valor que o usuário paga pela utilização do serviço, tá? Então, tem que ser justamente uma periodicidade das tarifas, ou seja, de tempos em tempos essas tarifas precisam ser reajustadas. Agora, se esse valor, que é justamente o valor pago, né, concretamente pelo usuário, quando o serviço pela concessionária é prestado a ele, se o valor ficar só, o ônus representar só na tarifa, se o ônus ficar representado só o valor da tarifa, você tem aí justamente um ônus muito pesado para o usuário. Aumentou a tarifa, de 10 foi para 12, o usuário vai sentir. De 10 foi para 15, o usuário vai sentir. Porque você precisa fazer o quê? O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. A concessionária vai chegar para o Estado, para a União, para o município e vai dizer assim, ó, eu preciso, não dá mais, o valor está muito baixo. Estou lucrando pouco, eu tenho que pagar meus funcionários, está muito ruim, né? Vamos fazer o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. Se, para fazer o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, for utilizado somente a tarifa como instrumento do restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, isso vai ser um ônus que vai ser suportado somente ao usuário do serviço. Agora, é possível também que no contrato, o contrato preveja aí, por exemplo, fontes alternativas de receitas. Ou seja, o Estado tem ICMS a receber, ICMS combustível, a União tem ICMS, tem, por exemplo, CID combustível, que é o Imposto Federal. Eu vou colocar aqui toda a arrecadação desse tipo de imposto aqui, eu vou colocar nesse trecho de rodovia. Por quê? Porque aí eu posso dissolver esse ônus que o usuário terá com pagamento quando do acréscimo da tarifa. Então vamos imaginar que em um determinado trecho você tenha, além da tarifa, outra fonte alternativa de receita, que constou lá no edital, que está lá no contrato, para compor o equilíbrio econômico-financeiro. Então, quando houver um reajuste da tarifa, esse reajuste não vai ser tão grande. Por quê? Porque a concessionária recebe também de fontes alternativas de receita vindas do Estado. Por exemplo, você tem um pedágio que custa R$10 num trecho. Num outro trecho próximo custa 5. Por quê? Com certeza, no trecho que custa 5, o poder público inseriu, além da tarifa, outra fonte alternativa de receita. Mas essa fonte alternativa de receita é custeada pelo próprio Estado, diminuindo, por exemplo, o ônus que é representado pela tarifa para o usuário. Se você tem um trecho que só tem tarifa, quando aumentar a tarifa, quem que vai sentir? O usuário. Se você tem um trecho em que você tem, além da tarifa, outra fonte alternativa de receita, é porque você justamente, né, tira esse ônus financeiro quando há justamente aumento de valores aí. E isso se dá justamente, pessoal, quando a gente vê determinadas rodovias o pedágio é mais caro que em determinados lugares que outros, tá? Você paga pedágio mais caro em um determinado trecho e mais barato em outro. Com certeza aquele trecho que é mais caro é porque tem fonte alternativa de receita. Bom, a tarifa do serviço público concedido no artigo 9 será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nessa lei, no edital, no contrato. São cláusulas essenciais do contrato de concessão relativas ao
né? Preço do serviço, dos critérios e procedimentos para os reajustes e a revisão das tarifas. Tem que sempre haver essa revisão. Agora, se você tiver um trecho em que você tem a previsão de fontes alternativas de receita, o que você faz? Você faz justamente, né, a tarifa fica um ônus menor para o usuário do serviço. O aumento não vai ser tão significativo, não vai ser tão sentido, por exemplo, para o usuário do serviço, tá? Uma outra característica nos contratos de concessão e permissão de serviço público, que justamente representa os usuários, direitos dos usuários, tá? Os usuários têm direitos. Tem direito à prestação dos serviços, os usuários poderá requerer judicialmente a prestação do serviço pela concessionária, os usuários poderão requerer. Todos os direitos dos usuários a gente encontra lá no artigo 7º da Lei 8987 de 95. Tá? Então, olha só, artigo 7º, sem prejuízo do disposto na Lei 8.078, de 11 de setembro de 90, são direitos e obrigações dos usuários: 1. Receber serviço adequado. Receber do poder concedente da concessionária informações para a defesa de seus interesses individuais ou coletivos e obter e utilizar serviço com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente. Ou seja, o primeiro deles é que nos interessa bastante aqui. Qual que é o objetivo dessa concessão? Qual que é o objetivo desse contrato de concessão e permissão de serviço público? É a prestação por parte da concessionária de um serviço adequado, que o Estado, através dos seus órgãos, através dos seus agentes, através da sua estrutura, não foi responsável e não foi suficientemente, né, eficiente em fazer essa prestação. Essa que é a ideia. Então, o que se entende por serviço adequado é justamente o que está aqui no artigo 6º da Lei 8987 de 1995. Tá? Então, o que se entende por serviço adequado é justamente aquilo que o Estado não conseguiu justamente aí prestar através da sua própria estrutura, e vai justamente fiscalizar a prestação desse serviço por parte da concessionária. O serviço adequado tem um conceito, na própria lei tem esse conceito. Serviço adequado, artigo 6º, parágrafo 1º, é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. E isso que é o serviço adequado. Tá? A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e a expansão do serviço. Ou seja, né, vamos imaginar que, tratando-se da Via Par, por exemplo, né, concessionária de rodovias aí, ela precisa mudar a tecnologia do passe fácil. Por exemplo, né? Você coloca o aparelhinho no teu carro e você passa, chega na frente, ela já te libera para passar, etc. Né? A gente percebe que antigamente tinha uns aparelhos maiores e hoje é só uma fitinha. Olha, mudou aquela tecnologia, foi feita uma atualização. Para isso, essa atualidade, né, precisa ser justamente acompanhar o que a gente chama, o que ela quis propor aqui na lei, de um serviço adequado, que também, por exemplo, confere a necessidade de se atualizar determinado serviço. Tá? Agora, de quem que é a responsabilidade pelos serviços prestados? Nós vimos no tópico 4 que a responsabilidade que a concessionária, na verdade, quando contratada, executa o serviço, foi isso que a lei disse lá no artigo 2º, por sua conta e risco. Olha só, por sua conta e risco. Significa dizer que a lei veio justamente blindar o Estado, veio blindar os entes políticos, os entes públicos. Tá? Ou seja, nesse caso, você tem que a responsabilidade da concessionária por prejuízos causados a terceiros em regra, objetiva. Regra objetiva porque é aquela que não há necessidade de você verificar, de ir atrás, se houve ou se não houve culpa, né? Não há necessidade de fazer isso. Responsabilidade objetiva. E a gente encontra esse fundamento da responsabilidade objetiva das concessionárias por prejuízos causados a terceiros lá no artigo 37. Está encartado no artigo 37, parágrafo 6º
da Constituição da República, que diz assim: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, olha aqui, ó, prestadoras de serviços públicos. Concessionária é pessoa jurídica de direito privado que presta um serviço público. Responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Nos casos de dolo ou culpa. Estendida a pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, que foi o que o artigo 37 fez. Então, será que o poder concedente não vai responder em nenhuma das hipóteses? Só vai ficar a responsabilidade para a concessionária mesmo? Será que é isso? Será que é assim que funciona? Será que a responsabilidade é somente única e exclusiva da concessionária de serviço público por um possível prejuízo que foi causado ao terceiro, por exemplo? Né? Ou seja, nós temos duas situações aqui, né, que vêm amparada pela doutrina e pela jurisprudência. Ó, o poder concedente, que é o Estado, ele pode responder em duas situações: de forma subsidiariamente, no caso de insuficiência de bens da concessionária. Então, num processo já de execução, por exemplo, né, em que a concessionária está sendo demandada, por exemplo, por um prejuízo que ela tenha causado a um terceiro, o Estado será chamado? Será, se ficar comprovado. Primeiro vai nos bens da concessionária, primeiro você entra contra a concessionária. Verificado que não existe nenhum tipo de bens, etc., o que vai acontecer? Em havendo insuficiência de bens da concessionária, aí você chama o Estado, porque o Estado é garantido, né? O Estado com certeza tem bens, tá? Essa que é a ideia. Mas vai justamente pagar através de precatório. Vai pagar por precatório. Ou o poder concedente também responderá solidariamente. Como que ele responderá solidariamente? No caso de ter ocorrido má escolha da concessionária pelo poder concedente. Se conseguir comprovar, se ficar comprovado que o poder concedente escolheu mal a concessionária, por exemplo, porque fraudou licitação, houve algum desvio na licitação, aí o poder concedente responde solidariamente, tá? Essa que é a ideia aí. Nós temos uma outra característica também com relação à concessão e permissão de serviços públicos, que é a encampação. Encampação, tá? É rescisão unilateral da concessão pelo poder concedente antes do prazo estabelecido. Tá? Encampação é rescisão unilateral da concessão antes do prazo estabelecido. Representa, na verdade, a retomada da execução do serviço por parte do poder concedente, né? Quando a concessão se revelar contrária ao interesse público. Qual que é o motivo aqui que ensejou a encampação? A concessão por parte dos serviços prestados pela concessionária, pelos agentes, pelos funcionários da concessionária, revela contrário ao interesse público, tá? Nós não precisamos mais fazer essa obra, né? Isso vai prejudicar o meio ambiente, por exemplo, contrário ao interesse público, pronto. O concessionário faz jus, nesse caso, se houver encampação, que é a ruptura do contrato, né? De forma antecipada, tem direito, faz jus ao ressarcimento dos prejuízos regularmente comprovados. Regularmente comprovados. Tá? Essa que é justamente a ideia aqui. O artigo 37 tem o conceito, a gente pode dizer que essa lei ela é super conceitual, então muitas do que a gente está falando aqui está na própria lei, porque ela é altamente didática com relação a conceitos. O artigo 37 diz assim: considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão por motivo de interesse público mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização na forma do artigo anterior. O artigo anterior é o artigo 36. Como que funciona essa indenização? Bom, se houver encampação, quer dizer, ruptura do contrato, pode ser feito, porque está na própria lei, mas aí a concessionária não pode ficar de mão, né, abanando aí, né? Ela tinha uma expectativa de contratação,
foi frustrada essa expectativa por conta do interesse público, e aí o poder concedente fez o quê? A ruptura do contrato. E aí, não tem indenização? Tem que ter indenização, ó. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda que não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido. Que significa dizer, quando ocorrer, por exemplo, qualquer tipo de rescisão, por exemplo, no caso a encampação, que é uma rescisão antecipada desse contrato, antes do advento do termo, a concessionária precisa indenizar, o poder concedente precisa indenizar a concessionária. Indenizar o quê? Indenizar, por exemplo, aqueles gastos que a concessionária teve durante o contrato administrativo, que foi justamente, por exemplo, para a compra de determinados bens. Para a compra de determinados bens. Então a concessionária teve que adquirir determinados equipamentos, determinados bens para executar o contrato, para cumprir o contrato. Comprar trator, comprar computador, ou seja, e esses bens, como que a concessionária pagava esses bens para terceiros? Ela deve ter comprado de alguém, dos seus respectivos fornecedores. Como que ela pagava? Ela pagava com o valor das tarifas. Então, o valor das tarifas, esses valores que ela se comprometia com terceiros, são valores gigantescos, né? Comprar essas máquinas de asfalto, né? Outros equipamentos necessários à concessão, são valores astronômicos, né? E aí ela contrata com quem? Com as empresas que ela que vai escolher. Para pagar esses fornecedores, esses credores, ela tinha expectativa na duração do contrato com o valor dos pedágios, das tarifas que eram pagas por esses usuários. A partir do momento que o Estado rompe essa contratação, tira a expectativa, né, de que a concessionária teria para receber essas tarifas e fazer a amortização das parcelas que ela se comprometeu quando da aquisição justamente dos determinados equipamentos que ela se prestou na execução do contrato. Quer dizer, e agora? É isso que é necessário justamente, no caso da encampação, haver aí a indenização por parte do Estado. O Estado, então, tem que ver que ele que deu causa, o interesse público é ele, né? Ou seja, então quem deu causa a essa extinção do contrato foi o poder concedente. Portanto, ele precisa fazer o ressarcimento para a concessionária, justamente por quê? Porque a concessionária, no desenrolar do contrato, com certeza se comprometeu com outras pessoas jurídicas ou com outras empresas na aquisição de determinados equipamentos que foram necessários para a execução do contrato. Portanto, agora, como que ela vai fazer se ela não tem mais uma receita para poder amortizar essas despesas com esses fornecedores? Ela precisa da indenização do Estado, do poder concedente, para que ela possa justamente ter esse pagamento, para fazer esse pagamento com relação aos terceiros, tá? É justamente essa que é a ideia. Bem rapidamente, se não der tempo, pessoal, a gente continua falando na próxima aula de caducidade. Vou dar só as explanações importantes aqui. Caducidade é rescisão unilateral por motivo de inadimplemento contratual. Ó, caducidade. Encampação e caducidade caem bastante na OAB, tá? Caducidade também é rescisão unilateral, mas por motivo não de interesse público, por motivo de inadimplemento contratual. A empresa contratada, a concessionária, não cumpriu cláusulas contratuais. Está lá no artigo 38 da Lei 8987 de 95. Não cabe indenização no caso de caducidade, senão em relação à parcela não amortizada do capital, representada pelos equipamentos necessários à prestação do serviço e que reverterão ao poder concedente, tá? A gente vai falar justamente que na caducidade
pode ocorrer ou pode não ocorrer a indenização. O artigo 38 fala assim: a inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições desse artigo. Tá? Quando acontece a caducidade, é justamente no sentido assim, ó, eu preciso verificar quem que deu causa. Foi um inadimplemento contratual. Se foi um inadimplemento contratual, eu preciso saber que quem deu causa foi a concessionária. Se foi a concessionária, houve aplicação de sanções. Se você tem um montante de sanções, e são penalidades, e às vezes penalidades financeiras, isso vai custar valores para a concessionária. A concessionária precisa pagar para o Estado. Ao mesmo tempo, se houver na caducidade o direito da concessionária de ser indenizada porque justamente adquiriu bens e equipamentos, eu preciso justamente fazer uma compensação entre aquilo que ela tem direito à indenização e aquilo realmente que ela mesma provocou pelo inadimplemento contratual. Preciso fazer uma compensação. Às vezes, ela pode sim ter direito a recebimento, mas às vezes, no caso de caducidade, ela terá o dever de pagar. Na próxima aula, a gente continua justamente falando, tá, acabamos as características com relação à concessão de serviço público. Obrigado, bons estudos, estou à disposição.